Olá, esta é a segunda parte do nosso vídeo de revisão sobre probabilidade. Neste vídeo faremos resolução de exercícios para consolidar os conhecimentos estudados no vídeo anterior e veremos alguns conceitos novos. No vídeo anterior, nós vimos que ao lidar com experimento aleatório com espaço amostral equiprovável, a probabilidade de ocorrer um evento, que aqui vamos representar pela letra A, é dada por esta expressão aqui. P de A, que significa a probabilidade de ocorrer o evento A, é igual a esta razão, onde no numerador nós temos o número de casos favoráveis para ocorrer o evento e no denominador teremos o número total de casos possíveis. Sempre vai ser assim. Tá? Em cima você vai colocar o número de elementos do evento e embaixo o número de elementos do espaço amostral. Um fato importante que a gente deve ter em mente é o seguinte, que assim, em muitos casos não dá para a gente descrever todos os elementos do espaço amostral. Tá? Então, como a gente só precisa saber o número total de elementos, o número total de casos possíveis no espaço amostral, então a gente vai utilizar técnicas da análise combinatória. É por isso que a gente sempre estuda análise combinatória antes de estudar probabilidade. Tá? Se você esqueceu algum ponto aí, é bom rever isso aqui, tá bom? Vamos começar então com uma questão resolvida para ver como é que se aplica isso. No lançamento de dois dados simultaneamente, calcule a probabilidade de a soma dos pontos dos dois dados ser letra A igual a 5 e letra B um quadrado perfeito. Na grande maioria das situações, a gente sempre começa a resolver um problema de análise combinatória delimitando o nosso espaço amostral. Como se trata do lançamento de um dado, então o nosso espaço amostral só tem esses elementos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele está pedindo para a gente ver qual é a probabilidade de ocorrer um número par. Tá? Então vamos chamar esse evento de A. Tá? O evento A vai ser formado pelos números pares do dado. Então, observando aí os números do dado, os pares são 2, 4 e 6, totalizando aí 3 elementos. Portanto, n de A é igual a 3. Muito bem, e qual é a probabilidade de ocorrer um número par quando a gente lança um dado? Vou chamar isso aqui de P de A. Tá? Conforme a gente viu, a gente vai formar uma razão e no numerador a gente vai colocar o número de elementos do nosso evento dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral ômega. Como é que vai ficar isso aqui? Em cima eu vou ter 3, porque foram 3 elementos. E embaixo 6, porque são o total de números de casos possíveis. Simplificando essa fração, 3 por 3 vai dar 1 e 6 por 3 vai dar 2. Então, teremos aqui 0,5, que é igual a 50%. Portanto, temos 50% de chance de sair um número par ao lançar um dado. Bom, e para a letra B? Para a letra B, ele pergunta qual a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3. Então vamos delimitar aqui, vamos chamar de evento B. O evento B é formado pelo conjunto que contém apenas os múltiplos de 3 retirados do espaço amostral. Os múltiplos de 3 ali que nós temos são o próprio 3 e o 6. Isso são, então, 2 elementos. O número de elementos do evento B é apenas 2. Tá? O procedimento vai ser o mesmo. Vamos, então, calcular a probabilidade de ocorrer o evento B. Tá? Vai ser... perdão, esse aqui não. Vai ser uma razão, onde vamos ter em cima, no numerador, o número de elementos do evento, que é 2, e no denominador, o número de elementos do espaço amostral, que é 6.
Tá? Então o que, que vai ter aqui? 2 por 2 vai dar 1, simplificando, né? E 6 por 2 vai dar 3. 1/3, que é aproximadamente 0,333, que convertido em porcentagem vai dar 33%. 33,3%, melhor dizendo. Né? Ah, professor, sempre tem que fazer essa conversão? Não, depende, né? Depende do problema. Se você tiver uma questão de múltipla escolha, você vai observar se nas opções você tem frações, se você tem números decimais ou se você tem porcentagens. Tá? Aí você é que vai decidir na hora o que é mais conveniente. Bom, vamos então para mais uma questão, muito parecida inclusive com a anterior, mas ela vai ter um pequeno detalhe que vai assim dificultar um pouco a coisa, né? Agora a gente vai lidar com dois dados. Então, olha, no lançamento de dois dados simultaneamente, calcule a probabilidade de a soma, atenção, olha, a soma dos pontos dos dois dados ser igual a 5, aqui na letra A, né? Ou na letra B, ser um quadrado perfeito. Tá bom? Então agora a gente vai lidar com a soma dos pontos e não vai ser mais um dado não, vai ser dois dados. E como serão dois dados, então quando a gente fizer o lançamento, sairá um par de resultados. Tá? Então a gente precisa anotar para formar o nosso espaço amostral todos os pares possíveis. Por exemplo, pode ser que saia o número 1 em ambos os dados, ou o número 1 em um deles e o número 2 em um outro, e assim por diante. De maneira que a gente tem que anotar aqui, né, todos os resultados, todos os pares possíveis, melhor organizar assim em forma de tabela, tá? Até a última possibilidade, que seria os dois dados apresentarem o número 6 em suas faces. Tá? E formando essa tabela, a gente faz a contagem e verifica que são 36 casos possíveis. Tá? Então, o nosso espaço amostral, n de ômega, terá 36 pares de resultados. Tá? Em cima disso aqui que a gente vai fazer o nosso raciocínio. Muito bem, então, partindo para a letra A, ele pede qual é a probabilidade de a soma dos pontos ser igual a 5. Tá? Então a gente vai ter que verificar aqui nessa tabelinha, né, quais são os pares que dá 5 como resultado. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, 3 mais 1 vai dar 4. Agora esse daqui, olha, 1 mais 4, né, vai dar 5. Esse aqui dá 5. Tá? Esse aqui é 2 e 3. 2 mais 3 são 5. Na verdade, nessa diagonal aqui, olha, só temos pares que totalizam 5. Então, são esses os elementos que vão nos interessar. Tá? Vamos chamar aqui de evento A. Então, são formados pelos pares 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Todos eles dão soma 5, totalizando 4 pares. Muito bem, então para calcular a probabilidade de ocorrer esse evento, a gente vai proceder como sempre, né? Através dessa fraçãozinha aqui. Em cima, o número de casos possíveis de acontecer no evento e o número total de possibilidades do nosso espaço amostral. Tá? Simplificando essa fração, a gente vai encontrar aqui, olha, 1/9. Tá? Vamos parar por aqui, não precisa converter, mas se convertêssemos, tá, iríamos encontrar aí aproximadamente 11,11%. Bom, e na letra B? Na letra B, ele quer saber qual é a probabilidade de a soma dos dois pontos, né, dos dois dados, dar um quadrado perfeito. Bom, lembre-se, né, que nós temos dois dados e os maiores números que nós podemos ter são 6 em uma face e 6 na outra, cuja soma dá 12. Tá? E o menor deles é esse daqui, olha, é 1 em uma face e 1 na outra face, totalizando 2. Tá? Então, entre 2 e 12, né, que é o menor e o maior possível, quantos quadrados perfeitos nós temos? Né? Se a gente for anotar aqui, nós teríamos o 4, que é um quadrado perfeito, né? E teríamos o 9. Tá? Só esses dois aqui quadrados perfeitos. Ah, professor, então o número de casos
do nosso evento são 2? Não. A soma tem que dar 4 ou a soma tem que dar 9. Tá? Então vamos verificar aqui. As somas que dão 4 são essas aqui, olha, 1, 3, 2, 2 e 3, 1. Já temos 3 possibilidades. E a soma que dá 9, né, nós temos aqui, olha, 3, 6, tá? 4, 5, 5, 4 e 6, 3. Tá? Então, quantos elementos vamos ter? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos, né, que tem o nosso evento. Tá? Para calcular a probabilidade, a gente vai proceder como sempre. Tá? Então vamos colocar aqui o 7, que é o total de elementos do nosso evento, né, dividido pelo espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, que é 36. Tá? Essa fração aqui, 7/36, não dá para a gente simplificar mais. Tá? Mas se fizéssemos a divisão, a gente ia encontrar aqui aproximadamente 19,44%. Bom, vamos variar um pouco e vamos passar então para uma urna com bolas, ao invés de usar dados. Então, assim, olha, uma urna contém 3 bolas brancas e 5 bolas pretas. 2 bolas são retiradas simultaneamente de forma aleatória. Qual é a probabilidade de as 2 bolas retiradas serem pretas? Eu acho que ficou bem claro aí, né? Então pode ser, se a gente fizer a retirada ao acaso, pode ser que venham 2 bolas brancas, né? Vou chamar aqui de B e B. Pode ser que venha uma branca e uma preta. Pode ser que venha uma preta e uma branca, né? Mas também pode ser que venha as 2 bolas pretas, que é isso que ele quer saber. Qual é a probabilidade de as 2 bolas retiradas serem pretas? Note que nós temos 5 bolas pretas, olha, e apenas 3 bolas brancas. Então parece que é mais provável que saiam bolas pretas, tá? Mas tudo bem, mas como é que a gente vai quantificar isso? É o que a gente vai ver agora. Bom, está aqui um exemplo de situação onde a gente vai ter que usar os nossos conhecimentos de análise combinatória. Tá? Por quê? Observa que se temos 3 bolas brancas e 5 bolas pretas, isso vai me dar um total de 8 bolas. E eu vou retirar 2. Tá? De quantas maneiras isso pode ser feito? Né? Considerando essas possibilidades, 2 brancas, uma branca e uma preta e uma branca, ou as 2 pretas. Tá? Então a gente, usando a análise combinatória, né, a gente vai ver que isso vai ser uma combinação, tá, de 8 elementos agrupados 2 a 2. Tá? Essa é uma maneira um pouquinho diferente daquela que a gente aprendeu, né, na fórmula de combinação, né, mas é a mesma coisa. Aqui é como se fosse assim, C82. Tá? Que pela fórmula, né, vocês estão lembrados disso, aqui em cima eu vou ter o N, né, que nesse caso aqui é 8, porque são 8 bolas, então vai ser 8 fatorial, dividido por P fatorial, que é 2, né, e N menos P fatorial, que seria 8 menos 2 fatorial, tá? Que é o que está escrito aqui nessa expressão. Tá? Fazendo a simplificação, vocês sabem fazer isto. Tá? Eu vou abrir aqui o 8 até o 6 fatorial, olha. Então vai ser 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Eu parei aqui porque aqui no denominador eu tenho 6 fatorial, que foi o resultado aqui de 8 menos 2. Tá? E 2 fatorial é a mesma coisa que 2, né? 2 vezes 1, que dá 2. Muito bem, fazendo as simplificações, olha, eu corto este com este. Tá? E simplificando aqui, por exemplo, 2 eu posso cortar aqui com esse 8, que vai dar 4, né? Eu vou ter então 4 vezes 7, que vai dar 28. Esse é o total de possibilidades de como podem sair, né, as 2 bolas que eu vou retirar da urna. Mas vejam que esse 28, né, refere-se ao nosso espaço amostral. O evento que ele pede qual é a probabilidade de as 2 bolas retiradas serem pretas, tá? Então vamos chamar esse evento aqui de A, tá? As 2 bolas pretas.
Agora, a gente vai ter que observar, né, quantas bolas pretas tem lá na urna. A gente já viu aqui no enunciado que são 5 bolas. E eu vou retirar 2. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente calculou anteriormente, né? Só que agora vai ser apenas com as 5 bolas pretas. Tá? Retirando 2. 5 bolas pretas, retiradas de 2 em 2. Tá? Fazendo o mesmo procedimento, né? O fatorial, etc. A gente vai abrir aqui o 5, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para cortar aqui com esse 3 fatorial, olha. Tá? E o 2 fatorial a gente viu que é 2 vezes 1, que dá 2 mesmo. Tá? Fazendo as simplificações, 5 vezes 4 são 20, dividido por 2 vai dar 10. Tá? Portanto, teremos 10 maneiras de retirar as duas bolas pretas. Bom, e finalmente a gente vai calcular qual é a probabilidade de ocorrer este evento. Tá? Procedendo como sempre, né? A probabilidade de ocorrer este evento vai ser o total de casos do evento, que são 10, que a gente acabou de calcular aqui, tá? Dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que a gente já tinha visto no início, que são 28. Tá? Simplificando essa fração aqui, 10 sobre 28, simplificando, né, vai dar, dividindo por 2, vai dar 5 sobre 14. Tá? 5/14 é a nossa probabilidade de as duas bolas serem pretas na hora que a gente fizer a retirada. Bom, agora, gente, a gente vai precisar ver um novo conceito, tá? Que é o conceito de evento complementar. Isso vai nos ajudar a resolver, facilitar, na verdade, né, a resolução de certos problemas, porque vocês vão vendo que a complexidade do problema vai aumentando. Então é preciso que a gente lance mão de certas ferramentas que vão facilitar a nossa vida, né? Uma delas é o conceito de evento complementar. Então suponha o exemplo do lançamento de um dado, né? Um dado apenas, tá? Cujo espaço amostral, como a gente já viu, né, é composto por esses elementos aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, totalizando 6 elementos. Agora considere o seguinte evento, que eu vou chamar aqui, vou designar com a letra E. Tá? Sair um número múltiplo de 3. Tá? Então o evento que eu vou chamar de letra E, um múltiplo de 3 seria o 3, né, e o 6, dentro do espaço amostral, totalizando 2 elementos, né, no nosso evento. Bom, fica claro aqui, né, que os demais números, né, que não pertencem a este evento, né, eles formam o conjunto 1, 2, 4 e 5, né, que a gente vai chamar de complementar de E. Tá? Então, os elementos que não entraram aqui, aqui entrou o 3 e o 6. Os demais elementos, né, que não entrou aí no evento foram o 1, o 2, o 4 e o 5. A gente vai chamar esse conjunto que foi formado aqui de conjunto complementar do nosso evento, tá? E a gente representa por E barra, com uma barrinha aqui em cima, olha. Tá? A gente lê assim E barra ou então não E, tá? Também se usa essa denominação aqui, não E, tá bom? Então o E barra, o evento complementar do evento E, contém estes elementos aqui, olha, 1, 2, 4, 5, totalizando 4 elementos. Tá? Isso é o chamado evento complementar do evento E. Para ficar mais claro aqui a compreensão disso que a gente acabou de ver, né, eu fiz esse diagrama aqui em forma de desenho, fica mais fácil. Tá? Então vamos supor aqui que este círculo azul aqui é o nosso evento E. Tá? E o complementar é todo o restante. Tá? Então ficou aqui ó, o E complementar, que é esse daqui, é tudo menos o evento E. Está vazio aqui no meio. Tá? Agora, se a gente juntar os dois, tá? O evento E com o evento com o seu complementar E barra, vai dar o total, né? Que é o nosso espaço amostral. Tá? Então a gente pode resumir da seguinte forma: E interseção com o complementar de E vai dar um conjunto vazio. De fato, não existe assim nenhum elemento comum aqui entre esses dois. Olha.
tá? Não existe nenhum elemento comum. Então a interseção vai ser um conjunto vazio. Agora, a união de E com E barra, com complementar, conforme a gente viu aí no desenho, vai dar o nosso espaço amostral, que é esse daqui, olha, tá? Juntando os dois, né, o E e o E barra, a gente vai ter de novo aqui o nosso espaço amostral, tá? Isso significa que o evento E e o seu complementar são mutuamente exclusivos, né? Se ocorre um, não pode ocorrer o outro. Tá? Então, só para lembrar, a interseção dá um conjunto vazio e a união dá o próprio espaço amostral. Tá? Isso tem... Bom, tendo visto aquele diagrama, a gente vai aqui verificar uma propriedade que se verifica quando a gente lida com a probabilidade de um evento E e o do seu complementar E barra. Tá? Ela sempre obedece a esta relação aqui, olha. A probabilidade de ocorrer o evento E mais a probabilidade de ocorrer o seu complementar sempre vai dar igual a 1. Tá? A partir daqui a gente pode obter essas duas outras relações, né? É só colocar aqui, dispor corretamente, né, os elementos da propriedade inicial. A gente vai ter a probabilidade de ocorrer o evento complementar é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento. Tá? Ou então invertendo aqui, ó. Probabilidade de ocorrer um evento é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrer o seu complementar. Parece meio complicado isso, mas isso facilita muito na hora de a gente resolver certos problemas que envolvem assim contagens difíceis, mais complicadas. Esse exercício aqui vai ilustrar bem a utilidade do evento complementar que a gente acabou de ver. No lançamento de dois dados simultaneamente, qual é a probabilidade de a soma dos resultados ser maior que 3? Observa que ele não quer igual a 3. A soma dos resultados tem que ser maior que 3. Vamos ver como é que a gente pode ver isso, né? Bom, começamos verificando, montando aquela tabela já conhecida de vocês, né? E observamos assim os pares de resultados e vamos ver quais são os que dão soma maior que 3. Né? Por exemplo, aqui esse primeiro aqui não nos serve, né? Porque vai dar 1 mais 1, vai dar 2. Esse outro aqui, 1 mais 2, vai dar 3. Bom, isso aqui é igual a 3, mas não serve também. A gente precisa de resultados maiores que 3. Então esse aqui, olha, 1 mais 3, né, vai dar 4. Esse aqui serve. Na verdade, esse daqui e todos os outros, tá, desse lado aqui, olha, todos eles dão soma maior que 3. Tá? E apenas esses daqui, tá, esses 3 aqui que sobraram, esses dão soma igual a 3 ou então menor que 3. De que maneira isso pode ser útil para a gente? Bom, nesse caso, então, vamos considerar o evento A, né, a soma menor ou igual a 3, porque ela tem poucos elementos. Tá? Então, o evento complementar vai ser a barra, que é soma maior que 3, tá? Cuja probabilidade é o que a gente quer calcular. Tá? Então, ao invés de calcular aqueles que dão soma maior que 3, né, a gente, olha, inverteu aqui. A gente vai calcular a soma menor ou então igual a 3, tá? Que é o complementar do evento pedido. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem os seguintes elementos, né, no evento que a gente estabeleceu. Então, é 1, 1, 2, 2, 1, né, e o número de elementos é 3. Então, calculando esta probabilidade, note que não é a probabilidade que ele pediu, tá? A gente está calculando o complementar. Então, vai ser 3, né, que são o número de elementos do nosso evento, dividido pelo total de elementos, tá, do nosso espaço amostral, que é 36. Simplificando essa fração, a gente vai encontrar 1/12. Muito bem, então essa é a resposta? Não. Agora a gente vai fazer o que ele está pedindo, que vai ser o complementar desse evento que a gente criou, tá? Então, usando aquela propriedade, olha, vai ser 1, tá, menos
o evento que a gente criou agora. Tá? Isso vai dar 1 menos 1 dozeavos. Fazendo essa operação aqui, a gente vai encontrar 11 dozeavos. Tá? Então, essa sim é que é a resposta. Existe uma probabilidade de 11 dozeavos de sair uma soma maior que 3. Tá? Então, como vimos, a utilidade está em facilitar o cálculo. Ao invés de usar esses números grandes, né, aqui, porque a quantidade de pares é muito maior, a gente preferiu trabalhar assim com um número menor. Vamos ver mais um exemplo para fixar bem essa ideia. Em uma sala de aula com 10 homens e 5 mulheres, 3 pessoas serão escolhidas ao acaso para formar uma comissão que representará a turma. Vejam, uma comissão que representará a turma. Qual é a probabilidade de entre os escolhidos haver exatamente 3 homens ou pelo menos uma mulher? Tá? Então, essas pessoas, né, 10 homens e 5 mulheres, totalizarão 15 pessoas. Tá? Pode ser que, ao sortear ao acaso, né, pode ser que dentre essas 15 a gente escolha 3 homens, ou então 2 homens e uma mulher. Então teremos que considerar essas possibilidades, mas uma coisa de cada vez. Como sempre, né, o nosso primeiro passo é calcular o total de possibilidades, que é o nosso espaço amostral. Como vimos, são 15 pessoas. Tá? Então, o número de elementos desse espaço amostral é o número de maneiras de escolher as 3 pessoas dentre as 15 disponíveis. Tá? Vejam que trata-se de comissão. Então, a gente vai usar aquele conceito, né, que a gente viu lá em análise combinatória, que é o da combinação. Tá escrito ali daquela maneira, mas poderia ser assim, olha, 15C 15,3, né? Uma combinação de 15 elementos tomados 3 a 3. Tá? Então, isso está anotado assim, dessa maneira aqui. E como vocês sabem, né, a gente vai ter essa fração aqui, 15 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 fatorial. Tá? O 12, vocês sabem que resultou de 15 menos 3, né, que é n menos p fatorial. Tá bom? Então, fazendo as simplificações necessárias, que vocês já sabem, né, eu vou cortar aqui esse 12 fatorial com este 12. O 3 fatorial eu posso abrir aqui como 3 vezes 2 vezes 1 e fazer as simplificações necessárias para facilitar o meu cálculo. Tá? No final eu vou encontrar que são 455 o total de possibilidades de escolher essas 3 pessoas nas condições dadas. Vamos então responder aqui a letra A. Ele pergunta qual é a probabilidade, né, de escolher exatamente 3 homens. Bom, vamos chamar esse evento de H, né, e escolher uma comissão com 3 homens. Então, o número de elementos desse evento vai ser N de H, né, que vai ser dado por esta combinação aqui. São 10 homens ao todo, eu vou escolhendo de 3 em 3. É só fazer as contas, né, com o fatorial, conforme vocês já sabem, e eu vou descobrir então que são 120 a possibilidade de escolher exatamente 3 homens, tá? Já que só tem 10 homens entre as 15 pessoas disponíveis. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Agora vamos calcular a probabilidade. Né? 120 é o total de possibilidades do evento. Agora, a probabilidade, né, do evento H vai ser essa daqui, ó, o número de elementos do evento H, tá, que são 120, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, que a gente já calculou inicialmente, que vai dar 455. Tá? Fazendo as simplificações, a gente chega a esta fração aqui, que é 24 sobre 91. Não dá para simplificar, tá? Então a gente fica com esse valor aí. Bom, e no caso da letra B? Na letra B, ele quer saber qual é a probabilidade de pelo menos uma das pessoas ser uma mulher. Como é que a gente pode tirar proveito aí do que a gente já concluiu? Tá? Então a gente vai assim escolher uma comissão com pelo menos uma mulher como sendo o evento complementar do evento H. Né? Se no evento H as 3 pessoas eram homens,
Então basta que haja uma mulher e a gente já vai ter assim uma comissão mista, né? Então vai ser o complementar do evento H, tá? Então vamos, como é que a gente vai fazer? Usando aquela propriedade, né? A gente sabe que a probabilidade do evento H mais a probabilidade do complementar do evento H, tá? Que é o que a gente quer saber, na verdade, né? Tem que dar igual a 1. Lembram dessa propriedade? Muito bem. Então, a probabilidade do evento complementar vai ser 1, tá? Menos o resultado que a gente encontrou anteriormente, né? Que vai ser, então, 1 menos 24 sobre 91. Tá? Vai ser o complementar. O que vai dar isso? Vai dar como resultado 67 sobre 91. Tá? Então, essa é um bom exemplo, né, de como é que a gente pode tirar proveito dessa propriedade do evento complementar para facilitar os nossos cálculos. Tá bom? Bom, gente, mas não pense assim que somente assistir resoluções, né, vai nos permitir aprender o assunto. Isso é falso, tá? É uma ilusão. Só a única maneira que a gente tem de aprender realmente é fazendo exercícios, tá bom? Então eu preparei uma lista de exercícios aí, chamado lista de probabilidade 1, tá? Que vocês então devem dedicar aí um tempinho e tentar resolver os exercícios, tá? Para fixar bem esse conhecimento. Tá? A nossa prova assim vai dar bastante ênfase a questões de probabilidade, tá bom? Bons estudos.